Ok. Olá. Nossa aula de hoje vai trabalhar o nosso protocolo, a metodologia e todas as fases do nosso trabalho etnográfico de campo. É a nossa oportunidade, mais uma vez, de explicitar todas as fases, o que se espera, o que nós devemos fazer, e principalmente explicitar os cuidados éticos que devemos ter para fazer o nosso trabalho. Se é um trabalho que é feito a respeito de uma perspectiva cultural, a respeito de detalhes culturais do ser humano, suas práticas, seu comportamento, obviamente a gente precisa ter alguns cuidados éticos para fazer esse trabalho. Então, vamos também trabalhar algumas questões éticas que visem, de certa maneira, assegurar a proteção, assegurar o anonimato, o sigilo, a identidade da pessoa que está nos ajudando a fazer o trabalho, e também preservar vocês no caso de haver algum risco, né? Alguma dificuldade que possa incorrer em perigo também para vocês. Mas a gente espera que, a partir desta aula e das orientações que vão se seguir, todas as aulas, como nós já temos feito, sempre 20 minutos após o conteúdo, a gente espera que vocês tenham a compreensão de como fazer o nosso trabalho de campo etnográfico. Então, vamos justamente compreender como fazer esse trabalho. Vamos verificar aí as etapas, o protocolo, vamos clarear um pouquinho mais a respeito do que é, né, os métodos que estão implícitos, né? Aí a observação participante. Na verdade, a gente tem no nosso trabalho um conjunto de metodologias e de instrumentos que a gente vai utilizar para alcançar o nosso objetivo. Então, a primeira coisa que talvez a gente precise clarear, qual é o método, né? Qual é a perspectiva teórica para fazer esse trabalho de campo, né? Para fazer essa atividade. Então, chama-se observação participante porque os antropólogos, né, o primeiro que utilizou e denominou Malinowski, fez um trabalho de imersão cultural profundo quando passou 2 anos nas Ilhas Trobriand, estudando ali o comportamento, os principais traços, né? A identidade, ali as sustentações culturais daquela tribo, por meio de uma perspectiva que ele chamou de participante, porque os antropólogos entendem que não é possível você levantar, explicar, traduzir e interpretar comportamentos culturais se você não participar ativamente. Claro que vocês não vão ter todo esse tempo. Nós vamos fazer 2 visitas para esse trabalho. Mas, dominando as técnicas, fazendo a entrevista bem feito e seguindo esse protocolo, vocês vão ter condição de fazer um excelente trabalho. Então, como que a gente compreende, né, esse método da observação participante, né? Ele tem 3 importantes componentes, né? Primeiro, uma atenta observação dos indivíduos, dos fenômenos, daquilo que você quer e precisa conhecer e explicar. Quando a gente diz observar, é algo que vocês estão percebendo na disciplina, que significa observar sem preconceitos. E que é difícil porque a gente nasce com uma carga, né? A gente se entende como indivíduo sempre na negação do outro. O outro é sempre exótico, né? E a gente é ensinado, né? Aquilo que não se parece conosco, aquilo que a gente não se parece com o nosso espelho, a gente acha que é totalmente estranho. O Roberto da Mata, ele tinha uma frase muito importante que ele dizia: para fazer antropologia, você precisa tornar no outro o que é exótico em familiar, né? Ou seja, você tentar acolher
a diferença como algo familiar para você, e em você tentar tornar o que é familiar em exótico. Não sei se ficou claro para vocês. Tornar no outro o que é exótico em familiar e tornar em nós o que é familiar em exótico. Ou seja, todos nós somos exóticos. E para fazer antropologia, para fazer observação participante, você tem que partir desse princípio, né? Você também é exótico para o outro. Segundo ponto, escutar, né? Isso é muito importante, porque justamente tem-se aí a concepção, né, de que você precisa interpretar basicamente aquilo que você está ouvindo das pessoas. Então, a gente vai ver na fase do protocolo, né, nós vamos destrinchar novamente as 3 fases para fazer o trabalho, e uma delas está prevista na visita, no trabalho de campo, você aplicar uma entrevista nas pessoas. Nós vamos detalhar isso hoje. E nessa entrevista, algo que vocês vão ver ao longo das aulas é que você escuta atentamente o que a pessoa está te dizendo, mas não necessariamente significa que você vai trazer para a sala de aula aquilo que o outro está fazendo. Deixa eu tentar explicar como é que é isso. Se você for fazer um trabalho, por exemplo, tentando investigar, suponhamos que você vai fazer um trabalho aí com a comunidade islâmica, né? Suponhamos que você tem acesso a um grupo de refugiados afegãos que fugiram lá do Talibã e já chegaram aqui em Belo Horizonte. E você vai lá fazer esse trabalho. Na medida que você vai entrevistar essas pessoas, elas vão sempre falar da vida, do mundo e da maneira como elas enxergam as coisas, a partir de um pressuposto de que tudo o que elas falam é perfeito. Quem faz antropologia observa, escuta, mas em alguns casos interpreta. Porque a visão de mundo do outro, ela pode ser muito favorável, né, ao que ela acredita, ao que ela acha. Então, você precisa traduzir isso. Se você fosse fazer um trabalho, por exemplo, com mulheres muçulmanas, eu não sei se na nossa sala tem mulheres aqui, alunas, né, que seguem essa perspectiva religiosa, muito provavelmente, se você perguntar, né, para uma seguidora do islamismo, o porquê da burca, ou o porquê daquelas coisas, ela vai te dar uma explicação, provavelmente assim, eu me sinto protegida, eu me sinto respeitada. Bom, o antropólogo escuta, mas ele tem ferramentas para interpretar isso, tá? Da mesma maneira, se for fazer um trabalho com mulheres católicas, protestantes, de outras religiões. Se você perguntar a respeito se a igreja dá liberdade, todas vão falar que a igreja dá liberdade. Mas vocês têm ferramentas lá no primeiro passo que eu vou explicar, que é o levantamento teórico que vai demonstrar e vai dar a capacidade de vocês interpretar justamente para lidar com questões do patriarcado e do machismo em qualquer sociedade. Então, esse escutar é um escutar profundo, mas ele não se abstrai da interpretação, né? Vocês têm ferramentas para isso. E registrar. Esse registro pode ser por foto, esse registro pode ser por áudio, esse registro pode ser por vídeo, anotações, né? Enquanto um aluno está entrevistando, o outro está tirando foto. Enquanto um aluno entrevista, o outro está tentando perceber o ambiente, como é que é o ambiente ali daquela pessoa, como é que são as relações quando ela fala, se ela se cala, se ela fica nervosa, se ela fica ansiosa. Então, é um processo profundo de imersão que vai criar condições para que vocês possam fazer
depois o texto etnográfico, né? Então, vamos passar aqui para frente. E no final, vocês vão apresentar no trabalho em sala de aula, nós já falamos sobre isso, né? Vocês vão fazer uma apresentação nos 2 últimos dias de aula antes da prova final, né? Já te falei que as duplas vão ser sorteadas. E como que vocês preparam essa apresentação? A partir dos dados da visita de campo que vocês vão fazer, vocês vão produzir o texto, que é a etnografia, que vem do grego etno, pessoas, grafia, escrever. É uma descrição densa, profunda, que explica, né, basicamente, aquele comportamento, aquele grupo social, aquela maneira daquela pessoa se vestir, se portar, se relacionar-se com o mundo, colocar-se diante de si como sujeito, a sua sexualidade, enfim. A etnografia é uma descrição, né, de características culturais, né, de indivíduos, populações, grupos, etnias, o que quer que seja. Para orientar essa etnografia, tem lá na pasta do Canvas um arquivo chamado Exemplos de Etnografia. Então, vocês me lembrem que no finalzinho aqui eu vou ler para vocês, apenas para vocês terem uma ideia do que é esse texto etnográfico, né? O que vocês vão escrever a partir daí. Mas lembrando que o texto é para auxiliar o PowerPoint que vocês vão fazer para a apresentação. Depois da apresentação, vocês vão colocar o texto, a etnografia em si, junto com as fotos, o áudio ou o vídeo, vocês vão colocar na curadoria lá do Facebook. Eu vou pedir à Vanessa, né, que envie aí, por favor, para a Adriana, que está chegando hoje, a nossa curadoria, a página da nossa disciplina fechada, o grupo fechado do Facebook, para ela ter uma ideia, né, dos tipos de trabalhos que a gente acolhe e como que tem que depois postar esse texto. A Adriana deve estar pensando assim, nossa, cheguei no primeiro dia de aula, o professor não para de falar, não para de derramar coisa para fazer. Não assusta, não. Então, isso é etnografia, é o que nós vamos fazer através desse protocolo que nós vamos detalhar aqui novamente para vocês compreenderem, né? É um método de coleta de dados, né, que capta significados culturais, sociais, de indivíduos, né, populações, grupos, determinadas etnias, justamente para que a gente possa conhecer. Pressupõe um período, né? O nosso período não é tão grande, mas vai dar para fazer um grande trabalho. Então, a Adriana está chegando, e aí vem a pergunta: como que eu escolho o tema do meu trabalho, né? Qual que é o foco desse trabalho de campo etnográfico que vai ser feito na disciplina de antropologia? Lá no grupo fechado do Facebook, né, na Pensata Antropologia, tem todos os trabalhos que foram feitos nos últimos semestres. Vocês podem entrar lá, se inspirar, mas basicamente o que a gente quer entender? A gente quer entender a diversidade do ser humano na sua diferença, na sua riqueza e principalmente em aspectos que podem se tornar extremamente relevantes para o exercício profissional de vocês no futuro. Então, podem ser estudados tribos tanto no sentido literal, eu não sei se é agora à noite que vai ter uma dupla que vai visitar uma tribo Pataxó. É agora, no turno da noite, ou é de manhã? Esse silêncio significa o quê? Então é no turno da manhã, né? Ô, professor, Oi. era a Cris, eu e a Karina. Vocês mudaram de ideia? A gente ia fazer o dos pataxós, depois a gente mudou. Agora a gente vai fazer dos ciganos. Que pena, viu? Eu estava tão animado para trabalho com os pataxós. Mas tudo bem.
Pode ser tribo no sentido literal, né? Etnográfico, né? Pataxós, quilombolas, né? A gente tem remanescentes quilombolas aqui na Grande BH. Vocês vão fazer com os ciganos, é uma tribo, é uma etnia, dá para fazer um trabalho fantástico, mas pode ser tribo também no sentido sociológico, né? As tribos urbanas, os guetos, né? De artistas, os guetos de emos, né? Pessoal aí que curte motocicleta, pessoal nerd, tem muita tribo urbana, né? Muito grupeiro aí que as pessoas se reúnem, tribos no sentido, né? Agrupamentos, até mesmo assim no caso de refugiados, comunidade como a comunidade, pessoal da comunidade de origem germânica que tem aqui em Belo Horizonte, comunidade de origem indiana, tribos em todos os seus sentidos. Subculturas, a gente chama de subculturas aí, minorias, de modo geral, os ciganos entrariam, os refugiados entrariam, os próprios indígenas, mas a gente chama também de subculturas as minorias sociais, população de rua, sofredores de rua, pessoal ligado a movimentos sem terra, andarilhos, populações diversas que a gente conhece que são fragilizadas, né? Pessoas aí que são quase invisíveis na sociedade. Conceito de esfera pública, aqui numa abordagem maior, né? Entendendo a sociedade com toda a sua possibilidade. Há também estudos antropológicos no campo das organizações. Vamos conhecer como é que são a vida e a profissão de pessoas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, médicos, pessoas que trabalharam aí na área da saúde, no campo voltado especificamente para a Covid, né? Mas também existem estudos que a gente pode fazer de foco etnográfico em questões ligadas, no caso, à profissão que vocês estão se especializando. Então, fazer um estudo com pessoas que sofrem transtornos psiquiátricos, um estudo com pessoas que sofrem de depressão, estudo com pessoas, acho que alguém falou aqui de fazer um estudo com pessoas que portadoras de câncer, né, e que estão fazendo tratamento quimioterápico, estudo que pode ser feito com, por exemplo, mãe de pessoas muito especiais, né? Então, as possibilidades da gente fazer esse trabalho são imensas, né? Estudo com aspectos da sexualidade, né? Ou das questões ligadas à identidade de gênero, aí no caso trans, pessoas da comunidade LGBTQ, né? E aí não dá nem mais para falar o restante da sigla, né? Porque o fenômeno, ele não para. Questões ligadas ao poliamor, questões ligadas aos transtornos voltados para o campo da sexualidade, trabalhos relacionados, por exemplo, com criminosos, ainda não tivemos, porque eu entendo que é difícil fazer esse trabalho, né? O pessoal de penitenciária não dá muito acesso para a gente, mas não tivemos um trabalho voltado para pessoas, né, assim, criminosos, né, sociopatas. Na verdade, não existe mais esse termo sociopata, mas serial killers, né? Não temos trabalhos nessa área. Mas quem sabe, alguns de vocês aí têm aquilo que a gente chama de DOC, acesso, né? Conhece alguém que vá possibilitar fazer o trabalho. Então, as possibilidades de fazer esse trabalho são enormes. Sejam criativos, façam diferente ao que está lá no Facebook, não tentem ir além, trazer algo novo. Eu falei na turma da manhã, não sei se alguns de vocês aqui ou seus familiares de vocês foram para a rua no 7 de setembro, mas está merecendo um estudo etnográfico dessas pessoas que se identificam com o discurso do presidente Jair Bolsonaro,
nas suas promessas, nesses arroubos que ele fala, que a gente pode até discutir, interpretar, será que ele joga, né? Será que é sério? Será que ele quer dar um golpe mesmo? Né? E as pessoas, né, elas acreditam que isso seja algo da liberdade, quando, na verdade, quem tem um mínimo de compreensão jurídica sabe que ele está afrontando as instituições, ele está sendo antidemocrático. Ele fala de democracia, mas não tem. É um estudo que pode ser feito com os grupos conservadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Como também você pode fazer um estudo com os grupos contrários da oposição, seja os liberais, seja o pessoal da esquerda. Também não temos trabalhos feitos nessa área de um aspecto etnográfico, né? Quem são essas pessoas, né? Como que a gente pode estudar isso? Então, as possibilidades são grandes. A etnografia, ela surge, né, no século XIX com antropólogos que eram, na verdade, viajantes, né? Eles se lançavam principalmente para conhecer as culturas pré-industriais ou pré-capitalistas, né? Aqui no Brasil teve muitos, aqui na Grande Belo Horizonte mesmo, eles faziam aqueles registros, né? Era muito comum comentar, faziam na Ásia, na África, né? Era muito importante. No presente, a etnografia ela é muito utilizada, né, para o destrinchar das práticas culturais, né, principalmente pensando na capacidade política de intervenção. E os desdobramentos, né, são principalmente a observação participante e são utilizados não apenas nas ciências sociais, mas também para entender comportamento e, sobretudo, o pessoal da área de marketing e consumo fazem muitos estudos etnográficos justamente para mapear, né, aí, possibilidades de produtos, consumo, novas identidades que surgem, né? Então, é muito importante quais são o nosso foco, né? Já falamos, né, tribos, subculturas, esfera públicas e organizações. As nossas escolhas metodológicas, nós vamos falar delas aí, e eu vou chamar a atenção de vocês justamente agora os passos do protocolo, né? Vamos lembrar aqui, quem já está comigo, a Adriana está chegando, vamos mapear isso aí, porque isso aqui é o seguinte, seguir o protocolo, você vai entregar um trabalho muito legal. No dia da apresentação, você não vai passar vergonha, né? Não vai ficar aquela coisa assim, o outro grupo trouxe uma coisa legal, todo mundo prestou atenção. Aliás, eu falo muito, o ponto alto da disciplina é a apresentação desses trabalhos, né? Então, você não vai ficar com aquela impressão assim de que seu trabalho ficou com cara de segundo grau, porque o trabalho não é acadêmico. Prestem muita atenção. Não quero trabalho acadêmico de escrita, não quero trabalho você me dizendo o que é, né, aquela coisa. Eu quero um trabalho antropológico, etnográfico. Eu quero que você traga em sala de aula os aspectos culturais daquele fenômeno, daquela população, daquela prática, daquele comportamento do tema que você resolveu estudar. Então, vamos detalhar aí o protocolo, né? Adriana, bastante atenção. O que é o primeiro passo? Que eu acredito que todos vocês já fizeram. Se organizarem em duplas, né? Nós dividimos a sala de acordo com aí o tamanho da sala, vocês vão se organizar em duplas. Ah, pode fazer individual? Não, você não vai dar conta. Você não vai conseguir entregar uma coisa legal. Tem que ser em duplas, né? Primeiro passo, definir um problema de pesquisa. Então, a gente tem dado exemplos, falado do que se faz. No primeiro dia de aula, eu fui lá no Facebook, passei lá semestre por semestre, expliquei aqueles trabalhos, falei daquelas temáticas, né? Então,
defina um objeto de pesquisa. Então, aí o grupo A, nós íamos fazer sobre a tribo Pataxó, né? Mas agora já mudou de ideia, já é outra coisa. Vocês têm até, vamos colocar assim, vocês têm até semana que vem para definir. Não deixa arrastar mais, não. Por quê? Porque senão vocês não vão dar conta dos outros passos. E vai ficar muito lá na frente e eu vou explicar o que acontece quando você deixa muito para frente. Então, voltando. Definir o programa de pesquisa. Vamos estudar o comportamento aí dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Pessoal que estava pedindo intervenção militar, golpe, estado de sítio. Não sei se vocês viram esse vídeo, né? Teve gente no dia 8, né, na quarta-feira, que acreditou que tinha havido um golpe militar no Brasil, que o Brasil tinha entrado em estado de sítio. Soltaram até rojão. Então, vou brincar com isso, me permitam, né? Agora que a gente está mais calmo, vamos brincar com isso, sem querer desrespeitar ninguém. Então, digamos que você queira fazer, eu quero entender esse pessoal. Definiu qual é o próximo passo. Muita atenção. O segundo passo do protocolo, e já tem gente me enviando os artigos, fazer uso de uma fundamentação teórica adequada. E aqui, gente, eu estou passando um mínimo. Cada integrante da dupla precisa ler um artigo científico sobre o fenômeno que vai estudar. Então, você quer entender aí a questão do discurso conservador ou do fascismo, né? Então, você vai buscar no repositório científico. Não pode ser texto de internet. Já me mandou hoje, não sei quem foi, eu já reprovei, né? Eu já indiquei aí, são artigos científicos que vocês podem encontrar na Biblioteca Científica da Cielo ou dos periódicos em psicologia. É um artigo científico. Professor, quero fazer um trabalho sobre as pessoas que praticam poliamor. Beleza. Tem um monte de artigo, vai ler um artigo. Por que você não pode abrir mão dessa etapa? Se você não fizer um levantamento bibliográfico mínimo, você não vai ter condições de fazer o próximo passo, que é a construção da entrevista. Então, quando o aluno aqui queima essa etapa, ele não vai entregar um trabalho legal. Vai ficar nítido no dia da apresentação que ele não leu o suficiente, que ele não construiu uma boa entrevista e que quando ele foi fazer o trabalho de campo, entrevistar as pessoas, quando ele foi lá investigar o fenômeno, ele não conseguiu observar, ele não conseguiu registrar dados. Aí ele chega no dia da apresentação e apresenta um trabalho tipo de segundo grau, um trabalho acadêmico. Aí fica com a nota ruim e com a cara grande. Nota pequena, cara grande. Por quê? Não leu 15 páginas, gente. Então, não tem jeito. Não abra mão dessa etapa. Tá? Não tem como furar nessa etapa. Então, você vai separar. É uma dupla? Então, cada um lê o seu artigo. Vale 10 pontos. Já coloquei lá no Canvas. Você vai me entregar um breve relatório dessa leitura. Eu coloquei lá, acho que uma semana depois da prova. Finalzinho, 30 de setembro. Você vai postar lá e eu vou te dar uns 10 pontos, né? Até 10 pontos. Então, tem que fazer isso. Fez a leitura? Enquanto você vai lendo, esse terceiro passo você já vai definindo. Então, como é que você vai fazer o trabalho com esse pessoal aí, apoiador do Bolsonaro, que fez carreata, que foi de caminhão para Brasília? Você tem que ter um local para pesquisar. Ou a ajuda de um DOC. O que é o DOC? DOC
é a pessoa que vai te abrir as portas. Claro que se você vai fazer um trabalho, por exemplo, sobre drag queen, se você vai fazer um trabalho sobre indivíduos transgênero, na verdade, você vai fazer um trabalho com indivíduos, então não é um local. Então você precisa conhecer alguém ou, na melhor das hipóteses, se você estiver querendo conhecer um fenômeno bastante difícil de ter acesso, como, por exemplo, eu já falei, acho que na aula retrasada, um grupo que fez um trabalho com garotos de programa, você tem que ir para a internet, você tem que ir para o OnlyFans, né? E procurar, olha, somos alunos da Faculdade Arnaldo do curso de Psicologia, estamos fazendo um trabalho de antropologia. Gostaríamos muito da sua ajuda para a gente fazer um trabalho, porque a gente quer entender o fenômeno. Você pode nos ajudar? Está aqui, tem uma carta da faculdade, né? Do professor, assinada pela coordenação de curso. O nosso interesse é científico, você não vai ter o nome divulgado, sua foto não vai ser divulgada. A gente quer conhecer, né? Tem uma sala de aula de estudantes de psicologia que quer conhecer, que quer conversar, que precisa conhecer melhor esse fenômeno, né? Precisa conhecer a sua história. Nos ajude. Então, esse é a pessoa que vai te ajudar. Se o trabalho vai ser feito dentro de uma instituição, digamos, eu quero fazer um trabalho com familiares de pessoas que perderam parentes para Covid. Tá? Ou quero fazer um trabalho com portadores de câncer. Se for dentro de um hospital, aí você precisa do DOC. É o psicólogo hospitalar, é o chefe de enfermagem, é aquela pessoa que vai te abrir as portas, que vai te auxiliar. Se as meninas aí fossem fazer o trabalho na tribo Pataxó, é o rapaz, é a pessoa, o assistente social da prefeitura que está lá em diálogo, né? É o indivíduo da FUNAI, não sei, é a pessoa que conhece os índios para apresentar, olha, vai vir aí uns estudantes fazer um trabalho com vocês podem ajudar eles? Então, é esse acesso, é esse DOC. Se é um trabalho com indivíduos, você tem que encontrar esses indivíduos. Vou procurar eles na internet, vou procurar no Face. Ou, não, eu tenho um primo que conhece esse indivíduo, um amigo da minha mãe. Vocês escolhem justamente a partir da facilidade ou não de ter acesso às pessoas que vocês queiram entrevistar. O que eu falo muito com relação a prazos, e eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu estou falando agora. Eu sei que vocês estão prestando atenção, mas cuidado agora que eu vou falar do tempo. Vai fazer um trabalho dentro de uma instituição, né? Ou tem apenas 2 pessoas para serem entrevistadas, não deixe o tempo passar, né? Vai fazer um trabalho com caminhoneiros, né? Vamos explicar assim. E o DOC de vocês vai levar vocês num pátio de caminhoneiro lá na cidade industrial. Não marque essa visita muito lá para frente. Qual que é a sugestão que eu dou? Mesmo que você está começando a ler agora o assunto, marque esse negócio para a primeira quinzena de outubro. Marque essa visita para acontecer nos primeiros 15 dias de outubro. Por que eu estou dizendo isso? E se der para marcar antes, pode marcar antes. Você já sabe o que vai fazer, já definiu, tem a pessoa, marca logo a visita, porque acontece uma coisa frequentemente, e é uma coisa nossa de mineiro, vocês vão entender. Vai fazer uma visita no hospital, vai fazer uma visita numa creche, no asilo, vai fazer uma visita no centro espírita, num terreiro de macumba, aí o doc fala assim com você: olha, vai dar certo, estou conversando lá, vai dar para fazer, viu? Só mais um pouquinho, vou dar a data.
Aí você liga para o cara dali a 15 dias, vai dar para fazer, não, tá certo, estou conversando lá com o meu chefe, com o meu dono, não sei o que tem lá, o sujeito lá, vai dar certo. E aí o tempo passa, costuma acontecer o seguinte, final de outubro, início de novembro, o cara fala assim com você, olha, não vai dar, choveu, né? Fizeram um lockdown, mudaram as condições, o chefe viajou e deixa você na mão. E aí você está lá no final de outubro, início de novembro, falta 15 dias para começar as apresentações e o seu trabalho melou. Aí você me procura e eu vou falar assim com você. Nem se você mudar de tema, você tem mais tempo de fazer o trabalho. Isso aconteceu 2 vezes em todos esses anos que eu dou aula de antropologia. Resultado: o grupo chega no dia da apresentação igualzinho velório, né? Porque sabe que todo mundo vai apresentar algo legal e eles não têm. E aí eles até falam, a gente só vai falar do assunto porque quem ia dar a entrevista não apareceu. Então, eu vou reforçar. Muito cuidado com a marcação do trabalho de campo da entrevista. Marca logo, não deixa ir para frente, porque é da nossa cultura de mineiro, muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer não para a pessoa. Já foram convidados para tomar café na casa dos outros? Sabe aquela coisa que o cara te fala, passa lá em casa, toma um café, mas nunca que te leva na casa dele para tomar café. Quem já viveu isso? Só eu? Isso é coisa nossa do mineiro. A gente não é muito de dizer não assim na lata para a pessoa. Não vou te ajudar a fazer isso aqui não tem jeito. A gente fica, não, vai dar e tal. Fica cozinhando e depois não dá isso. Então, eu vou, com isso, reforçar. Não deixe para marcar essa visita de última hora, né? Até porque eu oriento que você tenha no mínimo 3 entrevistas, né? 3 pessoas diferentes, não necessariamente instituições. Se você vai na instituição, tem um monte de gente lá para você entrevistar. Se você vai tratar de um fenômeno com indivíduos, aí você vai precisar de 2, 3 pessoas. Mas, em se tratando de que vocês precisam, até o final do mês, definir o tema, ler o artigo, no início de outubro, nos primeiros 15 dias, construir o questionário, a visita tem que estar marcada logo para o final de outubro. Porque aí vocês vão ter justamente o tempo para sentar depois e produzir o texto, né? E produzir a apresentação. Ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode interromper. Professor, Sim. só queria comunicar que eu e o Gabriel decidimos o tema que vamos fazer. Te passo por algum lugar ou pode ser por aqui mesmo? Não, deixa eu concluir, que aí a gente pode discutir hoje, né? Conversar com os alunos, é até bom, porque o pessoal vai definindo e até evita de duplicidade, tá bom? Beleza. Então, tá. Descoberta de uma identidade. Isso aí, na medida que vocês vão lendo, vai aumentando o entendimento de vocês, vai pegando o fio da meada, vocês vão captando um pouquinho do que é o fenômeno e vocês já vão se preparando para a observação participante. Vocês não vão cair de paraquedas. Quando vocês chegarem no local, quando vocês forem entrevistar a pessoa, vocês já têm uma noção do que é aquele fenômeno. Se você for entrevistar uma garota de programa, vocês não vão chegar ali, e aí, como é que é? Não, vocês já vão com uma ideia da identidade do que é aquele fenômeno. Segundo passo, né? Escolher o tema, fez a leitura, novamente valendo o ponto, que é outro relatório, preparar o instrumento de coleta. Como que eu vou coletar os dados na minha observação participante?
nós vamos usar a entrevista semidirigida. Tá? Então, o que é a entrevista semidirigida? Uma vez que vocês leram, né, a dupla leu, conhece um pouquinho do que é o fenômeno, vocês têm como listar algumas perguntas. Ah, eu li que as pessoas que têm esse comportamento têm isso, isso e aquilo, então eu quero saber isso, então quero perguntar isso para a pessoa, quero checar isso. Ah, incesto, né? Que foi um trabalho muito bem executado. Eu falo muito de incesto, né? Então, os meninos leram, eu quero entender isso na vida daquela pessoa. Já que eu tenho uma pessoa para me falar aqui. Teve a experiência do incesto, foi abusada pelo próprio irmão. Então, vocês vão preparar um roteiro de 8 a 10 perguntas, vão trazer em sala de aula, sempre interrompo a aula 20 minutos antes, vão me mostrar, eu vou discutir aquelas questões com o restante da sala, participando. Ah, professor, você vai me expor? Não estou expondo ninguém. É um momento que a gente está crescendo junto. Essa pergunta é legal, essa não é boa, essa você toma cuidado, essa você não pergunta desse jeito, é isso mesmo, muito bom. Se eu tiver sugestões, eu dou. Aí eu vou validar o seu questionário, a sua entrevista. Pronta a entrevista, pode ir para campo. Vai fazer a sua visita lá, vai na instituição, marca a conversa com a pessoa. O que a gente chama de semi-dirigida? Porque você prepara o roteiro, você não vai chegar lá na frente lendo aquele roteiro para aquela pessoa. Você mentaliza o roteiro e chega lá e cria um ambiente favorável para uma conversa, cria condições para a pessoa se abrir, confiar em você, né? É como se você fosse um jornalista, né? Um repórter, e aquela pessoa vai abrir-se para você. Na medida que você vai perguntando, a pessoa vai se abrindo e vão surgindo questões que você não tinha imaginado. Nossa, que coisa curiosa, né? Eu vim para saber, a pessoa está me falando B. Então, na medida que ela vai se abrindo, vão surgindo outras perguntas. Você vai ali, né? Ah, você acabou de falar isso. Como é que foi a sua vida naquele momento? Como é que foi carregar isso, essa tragédia para você? Como é que isso te marcou? Como é que isso te constitui como pessoa hoje? E aí a pessoa vai falando. E aí, um membro do grupo, da dupla entrevista, o outro tira fotos, se a pessoa permitir. A questão da fotografia, vou passar, ela é muito importante para o nosso trabalho. Tá? Então, se a pessoa permitir, e aí, geralmente, quem não permite são pessoas que têm algum comportamento tido como desviante na sociedade. Por exemplo, uma garota de programa não vai deixar você tirar foto do rosto dela. Né? Uma prostituta, uma mulher que tem amantes, ninguém nunca fez esse trabalho, né? Uma mulher que tem aí uma vida dupla, né? Ninguém nunca fez. Um homem que tenha 2, 3 famílias, né? Escondido. A pessoa não vai se expor. Mas você pode tirar fotos do ambiente, das mãos, dos pés da pessoa. Semestre passado foi feito um trabalho muito bom sobre relacionamentos abusivos. E os alunos conheciam pessoas que tinham vivido relacionamento abusivo e as pessoas permitiram a entrevista, mas elas ficaram de costas. Né? Então, fez um vídeo de toda a entrevista, mas a pessoa ficou de costas. Muito legal, porque você via a pessoa se mexendo, a voz dela mudando, né? Então, tente fazer foto e vídeo. É muito importante. Se não for possível, tem essas outras técnicas
E se for ainda uma situação extremamente delicada, a gente pode até coletar uma foto de arquivo de internet. Tá? Ver e escutar, né? Interpretar, como eu acabei de colocar, né? Então, de posse desses registros, áudio, vídeo, fotografia, as anotações, né, que o grupo conseguir fazer, de posse desses dados, a dupla senta, discute, avalia esse material e começa a desenvolver a etnografia. Começa a preparar a apresentação. Volta de novo à teoria fundamentada, né? Olha, ela está no início e ela volta aqui no final. Ah, a gente leu, é isso mesmo, essa situação apresenta isso, a gente constatou essa questão, podemos verificar isso, e aí pronto. Feito isso, é só partir para a apresentação e depois postar a etnografia lá no Facebook. Então, deixa eu mostrar para vocês exemplos da etnografia. Enquanto isso, estou vendo aqui. Na hora de escrever o texto, como é que é esse texto etnográfico? O que é isso? Então, nós temos lá no Canvas exemplos de etnografias, né? Claro que seu texto não precisa ter todo esse rigor aqui e tudo, mas como é que eu faço uma descrição dos aspectos culturais de um indivíduo, de um grupo, de um comportamento, de uma instituição, de uma profissão? Como é que eu faço isso? Então, aqui, eu vou ler alguns parágrafos, né? O primeiro aqui está falando de uma determinada subcultura. Tá? Vamos ver se vocês se identificam. Não por acaso, essa etnografia se inicia pelos pés. A marca mais evidente da situação de rua, da exposição corporal e da subtração material e social que caracteriza suas vidas. As distintas formas pelas quais os pés se apresentam moldam-se à heterogeneidade da circulação na rua, criando uma sutil diversidade, constituída de acordo com um grau de sujeira e com a facilidade ou dificuldade de acesso a sapatos. Há uma distinção entre ter pés limpos e pés sujos, e outra entre usar sapatos fechados e usar chinelos ou estar descalço. Os chinelos são apresentados como a fronteira entre a nudez absoluta dos pés e o asfalto e, consequentemente, o último elemento da exposição de sua realidade sem nada. Está falando de morador de rua, né? Então, está descrevendo detalhes culturais. Aí, nesse caso, está falando a partir dos pés. Você pode começar por outro detalhe, né? Igual a pele, ali nos próximos parágrafos. As mulheres e meninas que moram na rua, como que são. Né? Então, você pode ler esse texto. Aqui é uma obra literária, né? Os Sertões, de Euclides da Cunha. Só que ele faz uma descrição etnográfica do indivíduo lá do sertão, o sertanejo, né? Olha que curioso, né? Ele coloca aqui no terceiro parágrafo: é desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo, né? Quasímodo é o corcunda de Notre Dame. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que se encontra. Quer dizer, ele está falando que o sertanejo é feio, desengonçado, fraco, não se organiza, não tem postura, não tem estatura, se está de pé, fica se agarrando a tudo.
Mas lá no início, ele dá o tom do que é um sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ou seja, né, Hércules Quasímodo, né? Ou seja, é alguém que parece ser muito fraco, mas para viver no sertão, só sobrevivem os fortes. É uma descrição etnográfica. Se você olha para um sertanejo, é aqueles caras que ficam usando gibão, né, e aquele chapéu de couro. Aquela pessoa da cabeça grande. Gente, com todo respeito, né? Não estou aqui falando mal de quem provavelmente alguns de vocês sejam, né, nordestinos. Mas é uma descrição etnográfica, né? E ele faz, né, colocando justamente, invertendo a maneira como a gente olha. Geralmente a gente olha para o nordestino como alguém muito simples, muito frágil, né? Pouco melhor do que o índio. Mas ele está colocando, não, o sertanejo é um forte, né? Então, essa é a descrição etnográfica, é você subverter os preconceitos. E por último, né, tem outros textos aqui, depois vocês podem olhar, a carta de Pero Vaz de Caminha, que é um registro etnográfico que, né, ele envia para a corte. Os portugueses, quando chegam aqui, nunca tinham visto um índio na vida. E aí queria mandar para a corte, lá para a Europa, lá para Portugal, o que eram esses indivíduos. Então, nós conhecemos um pouquinho, eu acho que a gente estudou isso lá na escola, né? Mas vamos voltar de novo. Como que se apresenta para Pero Vaz de Caminha os indígenas aqui, descobertos quando eles estavam ali no litoral de Porto Seguro. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros. De comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta de um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Então, tá aí esses exemplos de etnografia, que depois vocês podem verificar com calma. Esse texto, 60 linhas, vocês vão fazer para colocar no Facebook. Tá? Isso é para colocar, isso é a última parte do trabalho. O que vocês se preocupam agora é de seguir esse protocolo para dar conta de fazer a apresentação. Então, no dia da apresentação, não precisa ter nenhum trabalho escrito. Só trazer um PowerPoint, e aí você pode usar foto, áudio, vídeo, o que você conseguir dos resultados lá do seu trabalho de campo. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se eu mostrei no primeiro dia de aula. Se eu tiver mostrado, eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque tem a Vanessa, tem aí a Adriana, e aí todo mundo acompanha. Porque essa parte é importante, que é justamente a parte ligada à fotografia, né? Um bom trabalho de antropologia pressupõe uma boa descrição etnográfica, né? Você ter a capacidade de mostrar aqui, igual, por exemplo, quem são esses indivíduos, você contar uma história, né? Para começar, tudo sertanejo, né? Esse primeiro slide aqui, esse moço raquítico aí ao centro, né? Que nada lembra um sertanejo, é o Euclides da Cunha, né? O gênio
que fez os sertões. Mas o restante são todas pessoas lá, né, do Nordeste, só para a gente ver, né, que antropologia também se faz com fotografia, que é muito importante. Sobretudo fotografia em que não há pose, né? Essa é uma fotografia de pose. A pessoa sabe que você vai tirar uma foto dela, então ela faz uma pose. Essa é uma fotografia singular, porque não tem pose. Na verdade, as pessoas nem sabem que estão sendo fotografadas. E aí, já houve uma vez até uma discussão em sala de aula, mas professor, é ético tirar uma foto sem a pessoa estar sabendo? Bom, aí é que tá, né? Nós gostamos de fazer ciência. E tem até uma história que eu vou contar para vocês, eu conto em sala de aula, tem gente que não concorda, mas fiquem à vontade, foi o grupo que tirou, e aí a gente vai discutir. Embora a gente não expõe ninguém em sala de aula, mas isso aqui é uma fotografia antropológica, mas também artística. Alexis, acho que é Alexa Ribeiro, não estou lembrado o nome, tirou essa foto no Louvre, em Paris. E ele está captando o exato momento em que 3 mulheres extremamente paramentadas, né, são religiosas, por causa da sua convicção religiosa, e por causa também do patriarcado, estão diante de 3 mulheres, da representação artística de 3 mulheres nuas, as 3 graças, que é uma obra vinda, né, lá do Renascimento, mas de inspiração no helenismo. Então, olha a singeleza dessa foto. Olha como as 3 mulheres observam as 3 graças, né? Que contraste. Que 2 mundos, né? O mundo renascentista da arte, do belo, né? Da cultura, o mundo da religião. E eu vou parar por aqui para não ofender ninguém. Bom, aqui nós temos algumas fotos, né? De Sebastião Salgado, principalmente quando ele faz um trabalho com refugiados, muito premiado esse trabalho. Novamente o fotógrafo Alex, aí fazendo fotos das senhoras parisienses em oposição às parisienses do século XVIII e XIX. Né? Deixar para vocês mesmos interpretar, né? O que Alex quis demonstrar na sua fotografia. Mas, voltando a Sebastião Salgado, com o drama dos refugiados, né? A fotografia antropológica, ela tem esse privilégio de captar as pessoas na sua singularidade, né? Tem essa capacidade de falar juntamente com o texto, né? Sebastião Salgado não é antropólogo, né? E tem uma discussão. Antropólogos às vezes discutem com fotógrafos, fotógrafos com antropólogos, mas na verdade é uma forma de fazer registro antropológico por meio da fotografia. São fotos que falam por si só, não precisam ser explicadas. E algumas delas, né? Aí é que tá. Você consegue captar coisas muito fortes. Né? Essa foto de Sebastião Salgado, você pergunta, quem é o Cristo dessa foto? Né? A tradição cristã tem essa coisa de retratar, né, o Messias como um indivíduo que sofre pelo outro. Mas o interesse aí foi sair um pouquinho da divinização, mas centrar nos vários Cristos que estão aí todos os dias e que muitas das vezes a gente não os enxerga. Isso é arte pura, né? Também uma foto extremamente singela, né? Muito bonita essa foto.
É um instante em que a garota índia não está se posando, né? Assim, você capta ela na sua singularidade, na sua pureza, vamos colocar assim desse modo, né? Então, se você quer demonstrar, se você está entre os indígenas e quer colocar o aspecto da ingenuidade deles, essa é uma foto exemplar para falar da ingenuidade do indígena. Tá? Não tem a noção de pecado, não tem a noção de moral construída socialmente aí na civilização. Né? O índio ele não sabe o que é isso. Né? Ele não, a sexualidade dele não está ligada a essa questão de pecado, o que é um drama, né? Para os ocidentais. Novamente, refugiados. Fotografias que retratam o dia a dia das pessoas, têm também forte conotação. E aqui um instante de lazer, também não tem a questão da pose, né? Então a gente sugere que quando for fazer o trabalho, se for permitido fazer as fotografias, faça as fotografias, as pessoas vão fazer pose, retira ali todas aquelas fotografias, e depois que tiver feito as fotos das pessoas feito as poses, tente continuar fazendo fotografia sem a pessoa perceber que você está fazendo, né? E aí eu vou explicar o que aconteceu. No início dessa disciplina, um grupo foi fazer um trabalho num quilombo, lá em Santa Luzia, no remanescente de quilombo. E pessoal muito acolhedor, deixaram eles fazer foto, entraram na casa lá da senhora, fizeram foto com o senhor, entrevistaram várias pessoas lá do quilombo. A dona da casa disse para ele, olha, vocês podem tirar foto de tudo, de menos ali daquele quarto. E ela puxou a porta e conversava com eles, ia lá, voltava e tudo, e tinha falado, não é para tirar foto do quarto. Mas teve um momento em que ela foi lá no quarto, entrou e saiu, e sem perceber deixou o quarto aberto. E aí um dos alunos que estava tirando foto ficou curioso. Pegou a câmera, passou do lado do quarto e fez um clique. E ele viu rapidamente do que se tratava. Era o altar onde tinha-se as divindades ali, como se fosse o terreiro dela, né? O preto velho, aquelas coisas todas. E aí, quando eles voltaram para fazer a discussão, levantar o material das fotos e tudo, aí eles perceberam, quando foi ver a foto com mais tranquilidade, que se tratava lá de uma mesa, as imagens, o preto velho, Iemanjá, todas aquelas divindades, mas de um dos lados das divindades, no canto da mesa, tinha uma calcinha, né? Uma roupa de baixo feminina, e nessa calcinha, na parte inferior da calcinha, como se fosse uma borra de café, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, era um ebó, era uma oferenda, né? Por assim dizer, provavelmente com algum intuito, sei lá, aí vai ficar na imaginação de vocês, né? Não sei se era para ajudar a pessoa que foi pedir o trabalho ou se era para destruir a vida de uma outra pessoa. Mas tornou-se uma foto emblemática e deu uma discussão na sala muito curiosa. Poderia ou não o grupo usar essa foto? O que vocês acham? O silêncio está me dizendo, então, que pode usar a foto, é isso? Ô, professor, Oi. deixa eu te falar uma coisa. Eu já ouvi falar, você falou isso da calcinha com a borra de café,
já ouviu falar, assim, já há muitos anos, que é um tipo de... É um ritual, né? Que faz para ganhar marido. Você coa o café na calcinha e dá o pretendente para ele poder amarrar. Então, assim, eu lembro disso na minha infância, minha avó contando essas coisas. Se bem assim, nossa, de muitos anos. Você falou agora, eu lembrei dessa história. Me veio aqui a minha avó falar que já viu pessoas fazerem isso, que é coar o café na calcinha para ganhar marido. Então, perfeito. Obrigado, Cristiano. Ligado a isso, né? A essas assim, que acreditam nisso. Uma magia, né? Vamos falar isso. Assim. Então, na verdade, é um café com aroma de mulher. Muito bom. Pensa bem. Agora, gente, teve alguns alunos que falaram, professor, é antiético, não pode. A pessoa pediu para não tirar a foto. Gente, a foto ficou muito descritiva. A foto ficou... emoldurou o trabalho dos meninos. Então, assim, não tinha como você não usar a foto. Não tinha como não usar. Se vocês forem lá no Facebook, vai demorar, vocês vão ter que descer. Foi um dos primeiros trabalhos, né? Tem vários anos que eu dou a disciplina. Eu fico prometendo direto que eu vou pegar a foto e colocar aqui, e não coloco. Né? Primeiro, porque tem que ir lá no Facebook igual um doido, e segundo, porque tem aquela coisa, né? Vai que alguém continua. Não, professor, a pessoa não queria que essa foto, que esse quarto fosse fotografado. Então, de qualquer maneira, né? Já aí com a ajuda da Cristiane, né? Nos auxiliando com o ritual, né? Para aumentar o poder da atração feminina, fantástico. Fica aí, então, a sugestão. Explorem o aspecto audiovisual do trabalho, porque é realmente importante. Explorem o aspecto visual do trabalho, porque ele pode dizer mais. Então, vamos pensar nessa foto aqui. Digamos que você vá fazer um trabalho com trabalhadores da construção civil, os orelhas secas. Tá, você vai entrevistar a pessoa vai te falar um monte de coisa, da vida sofrida, e tal. Mas essa foto, ela fala demais. Não só do trabalhador que está engaiolado aqui, tentando construir um prédio, como das pessoas ao fundo, engaioladas, vivendo dentro dos seus prédios. Então, essa é a magia da fotografia no trabalho etnográfico, né? Então, explorem, tentem ver se é possível. Até o semestre passado, nós ficamos 3 semestres, digamos assim, limitados pela pandemia. Mas agora a gente está voltando, já tem protocolo para voltar, a gente já consegue fazer novamente as visitas de campo e ir a campo aí e encontrar as pessoas, os fenômenos, aquilo que vai enriquecer fortemente o nosso trabalho, a nossa disciplina. Né? Eu não sei se no dia da apresentação a gente vai fazer presencial. Esse é outro detalhe que me perguntaram. Não sabemos. Mas é muito importante, esse é um outro detalhe que eu coloco, nos 2 dias marcados para a apresentação, todos os integrantes têm que estar nos 2 dias. Se você não vier, mesmo por um motivo justo, você vai perder ponto. Isso é um ato de respeito para com o trabalho, mas também com a própria questão da disciplina, né? Com os colegas, de você apresentar, mas você também assistir ali a apresentação dos outros colegas. Perfeito? Dúvidas, perguntas? Alguma coisa que queira clarear? Sim. Oi, Lidiane. Eu fui lá no Facebook lá e coloquei em fotos, não achei a foto, tá? Eu li até as últimas fotos. Você foi até o final de tudo? Conseguiu ir?
Não precisa você, tipo, ir no feed. É só você colocar em fotos e olhar as fotos. Ah, Aí eu desci até embaixo, não achei não. É porque eu não sei qual foto, né? Quando você já conhece a foto, você já, tipo, sabe o que você tá procurando. deixa eu ver aqui. Não sei se vai demorar agora, né? Mas eu sei qual foto é. E até é bom que eu pego. Ah, eu vou pegar o link para a Adriana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui. Os rapazes que queriam falar do tema deles, pode falar agora. Quem que queria falar do tema? Parecido, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Era minha dupla, acho que ele caiu por conexão, algo do tipo. Vocês estão pensando em Mas fazer o quê? a gente pensou em vários temas diferentes, várias tribos, né, diferentes. E a gente chegou numa conclusão que poderia ser legal a gente falar um pouco sobre DJs, né? Mais old schools. Um trabalho sobre DJs. Sim. É, ou talvez pessoas que frequentam. Como é que é o nome da festa? É Vibe, Rave? Eu não sei o nome da época, né? Porque a gente ia fazer com um pessoal mais das antigas, assim, sabe? Assim, tá me parecendo um pouco meio genérico. Assim, talvez vocês tenham dificuldade de fazer o trabalho. Uhum. Quando você fala DJ, não me parece ser uma profissão assim que reúna muitos elementos. Se você falasse assim, professor, eu quero fazer um trabalho sobre pessoas que frequentam raves ou que frequentam mesmo pessoas mais antigas, entendeu? Aí me parecia algo mais forte. Pode ser até pessoas das antigas, né? Eu sei que aqui em Belo Horizonte tem grupos de pessoal que dança que gosta que gosta de se reunir para dançar música da discoteca, funk, é, aquele período ali, né, da black music, né? Mas quando você fala DJs, talvez fique um pouco complexo de você conseguir assim detalhes culturais. E se você teria que ter um número de 3 DJs, será que Belo Horizonte tem isso tudo? É porque a gente tem um certo acesso a essa cultura, sabe? É. Não vou dizer que tá impossível, entendeu? Mas faz uma pesquisa sobre artigos para ver se vocês vão ter aí embasamento para fazer. Aonde que eu acho as fotos aqui? Eu clico nesses 3 pontinhos. Lidiane, me ajuda aí, você que está me dando esse help aí. Professor, você entra na página, né? Aí tá escrito fotos, tem salas, tópicos, eventos. Assim, quando você Esse pessoal das antigas, ô Lidiane, consegue compartilhar a tela. vou compartilhar. É muito difícil lidar com esse povo, entendeu? O jeito faz 50 anos. Professor, até a gente apanha, eu apanho direto. Não, e vai mudando, eu vou ficando assim meio desanimado. Tá Aí dando para você ver aí? já tá na página? Já. Sobe lá no perfil. Aqui? Você tá no seu perfil, né, professor? Eu estou no meu perfil. Tá Sim, aparecendo para vocês aí? tô vendo seu perfil. Você tem que entrar no perfil do Pensato da Antropologia. Tá, desculpa. Tem que estar no perfil do grupo. Então é isso. Isso. Vamos voltar de novo aqui. Eu apanho um pouquinho de Face, viu? Porque eu crio páginas nele para um congresso, né? Vamos Uhum. voltar de novo aqui. Hoje em dia as pessoas nem mexem muito no Facebook, professor. Eu uso ainda porque ele é importante ele é a única rede social que eu consigo fazer essa curadoria. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso
no Instagram, não tem jeito, não consigo fazer isso nas outras, né? Então, ele acaba sendo importante nesse aspecto. Ah, tá. Aí, agora eu nem sei como é que eu volto lá onde que eu estava. Mas vai dar certo, a gente chega lá. Olha, tem como você. Vai lá em pesquisar, quando você vai pesquisar uma pessoa. Aí você coloca o nome da página, entendeu? Do grupo. Aqui, ó, essa aqui é a página. Ah, tá. Tá dando Isso, para ver aí? tô vendo. Aí tá Talks, Mídia. Tem até uma solicitação de entrada. A Adriana tem que pedir, viu, Adriana, para eu deixar você entrar. Aonde que eu acho as... Aí eu tenho que pegar as fotos por aqui, é isso? Isso, tá vendo fotos e vídeos? Aí clica aí pra ver se vai. Foto barra vídeo. Vai, esse daí vai ser para adicionar, para É, publicar. Vai em mídia. em Tá, mídia, né? eventos, mídia. Isso. Tá. E aí aparece fotos. Isso. Então agora eu vou procurar minha foto. Isso, aí você desce lá pra baixo. Será que aqui tem uma ordem cronológica? Tem a ordem das fotos postadas. Então vamos lá então. Tem que descer igual um doido. Vocês estão vendo que o povo gosta de coisa picante, né? Uhum. Até é bom que vocês vão aí olhando. Aparecido, enquanto isso, posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Fica à vontade. Sobre o relatório que você falou para postar no Canvas do artigo científico, como trabalha em duplo, esse relatório vai ser em duplo também? Ou cada um vai fazer o seu relatório individual? Eu acho melhor colocar lá individual. Isso aqui são os pataxós, viu? O pessoal quando foi lá. Eu acho que é melhor fazer individual, porque eu tenho que dar nota, né? Então ali eu consigo aplicar a nota mais fácil. Se você colocar em dupla, depois eu tenho que ficar acertando. Isso aqui são garimpeiros. Tá, mas aí o relatório vai ser idêntico ou são relatórios distintos? Não, ele não é idêntico porque Os cada aluno, artigos são diferentes, né? cada aluno escolhe um artigo. Tá, combinado. Professor, em relação a esse artigo, é para ler o artigo e te dar um resumo dele? Na verdade, tem um modelo lá no Canvas. Esse trabalho aqui, eu só vou falar um pouquinho dele, né? Tem um modelo lá no Canvas. Na verdade, todo artigo científico tem um resumo. É aquelas 10 linhas para mais repercutir que você demonstrou que leu. Teve um grupo que fez o trabalho sobre a morte, porque as alunas eram enfermeiras, não vou falar o nome do hospital. E eles entrevistaram pessoas que eram doentes terminais. E eles tiveram a sorte, azar do paciente, o paciente morreu 15 dias antes de eles apresentar o trabalho. Eles foram lá e tiraram foto do paciente. Foi um trabalho muito relevante na sala de aula. Sei que os meninos foram na rua Guaicurus, lá na zona do Baixo Meretrício. Nossa, é tanto trabalho que até eu estou me perdendo. Aqui o pessoal fez sobre os estabelecimentos LGBT. Esse trabalho foi muito legal aqui. Esse aqui é o rapaz, garoto de programa. Ele, assim, as meninas se apresentaram tão bem para ele ele confiou nas meninas. Não, eu vou aí em Belo Horizonte, nós encontramos num shopping e a gente faz um trabalho. Então, para a família, ele é um modelo, mas ele é, na verdade, um garoto de programa. Muito legal esse trabalho. As meninas acharam ele nas redes sociais. Vamos ver aqui. Aqui, se eu clicar, vai sair da ordem? Eu não sei se é esse aqui. Sai não, professor. Hã? Não sai da ordem, não. Essa é a foto? Não, não. Esse aqui é porque teve um trabalho sobre Umbanda. Não é esse não, deixa eu fechar.
A foto em si não é uma foto assim muito bem tirada, porque foi tirada numa situação extremamente rápida, né? O aluno teve que fazer um certo esforço. Mas o resultado dela é que foi muito... Aqui foi feito sobre o cemitério de Belo Horizonte. Aqui foi feito sobre o movimento Cores da Igreja da Lagoinha, que é voltado para homossexuais. Foi muito bom esse trabalho. Já tem um bom tempo que a gente trabalha com essa disciplina. Aqui na colônia Santa Isabel, leprosário. Acho que ainda vai demorar um pouquinho, viu, gente? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou descendo aqui. Se o pessoal não tiver com dúvida, não fica preocupado, não. Se alguém precisar aí do intervalo... Não, é aqui. Se tiver, tá mais para baixo. Esse aqui foi um trabalho legal. A dificuldade do trabalho. Isso aqui é uma boate que tem ali na Pampulha de pessoas que praticam swing. Então, obviamente, os donos da boate, eles não só deixaram tirar foto do espaço, né, dos locais, iluminados assim, aqui do ambiente, e ninguém quis falar, né? A dona da casa não quis falar. E aí eles pegaram uma foto de um programa de pessoas que praticam swing que foram na televisão. Então, às vezes, a questão é muito difícil aqui. Isso aqui é uma garota lésbica, né? Ela também não quis que a foto saísse. Então, tem essas dificuldades, mas o importante é o resultado da entrevista. Gente, a foto é essa. Não é nenhuma foto espetacular. Tá dando para vocês verem aí? Tá dando para ver aqui a calcinha? Ah, essa é a calcinha, professor? Eu achei que isso era outra coisa. Não, assim, tem que interpretar, né? Se a pessoa não te contar, você não dá conta. É uma foto simples, foi passada assim rápido, de relance, mas o resultado foi muito curioso. Então, tá aí o ritual, com a ajuda da Cristiane, um ritual, né, para aumentar o poder de atração aí dessa, digamos assim, dessa seguidora, né, dessa aí da pessoa que segue a religião aí. Mas eu gosto dessa foto, né? Eu acho que ela é muito reveladora. E fazer antropologia é um pouco disso. É a mesma coisa quando você vai na casa de um parente, de um amigo, e enquanto você está conversando com a pessoa está falando, não, estou bem, legal, papapá, a pessoa está sorrindo. Qual é a hora que você capta a alma da pessoa? É a hora do silêncio, é a hora que a pessoa abaixa a cabeça. Ali tem-se a alma da pessoa, né? Então, essa foto é muito emblemática. Eu vou dar um jeito de baixar ela aqui e vou ver se eu crio coragem de colocá-la dentro do trabalho. É claro que assim, o ideal seria eu
fazer só um PowerPoint só dessas fotos, né? Mas valeu aí pela dica da Lidiane, que nos deu a possibilidade aí, assim, de explorar melhor o Facebook. Isso aqui são fotos lá do Quilombo, né? Eu vou passar para vocês um pouquinho o dia a dia deles, né? Lá em Santa Luzia. Aqui Então não, tá, aqui professor. já é outra coisa. Boa noite. Boa noite, bom final de semana para vocês. Espero que tenha ajudado. Aqui é a dona da casa, a senhorinha, que foi muito simpática. E aqui um pouco lá dos rituais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou interromper a gravação. Vai ficar aqui para ajudar vocês. Oi, Lidiane.